Boa noite, pessoal. Eu vou falar para vocês um curso da Federação do Estado de São Paulo, curso preparatório de Espiritismo. Eu tinha já há algum tempo ideia de usar esse curso como um guia para quando eu tivesse que falar com vocês, mas eu ficava receoso porque o primeiro assunto é Deus. O que eu vou falar de Deus? Eu falar do imponderável, do eterno, do divino, do soberano, é demais, né? Mas criei coragem, vamos lá, vamos ver o que o Espiritismo fala de Deus. Jesus é tranquilo a gente falar, né? Jesus esteve aqui, usou um corpo, viveu, teve família, e Deus? Bom, desde o tempo que a gente era parecido com esse cara, vocês acreditam em reencarnação, né? Vocês não acham que nós fomos criados bonitinho, sem pelo, do jeito que nós estamos hoje, não, né? As primeiras encarnações do humano foi com um carinha parecido com aquele ali da foto, tá? Só que aquele carinha ali, ele tem uma diferença muito grande dos animais, tá? Os animais, eles não são indivíduo. Esse cara aqui já era um indivíduo. O que eu estou falando? Você pega um balde de água, você tira uma gota de água daquele balde e salga ela. Depois você volta aquela gota para o balde. A água do balde vai mudar, porque aquela gota que ficou salgada vai mudar o conteúdo do balde. Vai mudar muito pouquinho, porque é só uma gota. Agora, quando é um indivíduo, não. O indivíduo salgou, ele está salgado, acabou, ele é indivíduo, ele não vai voltar para o todo, entendeu? Então a diferença do animal para o humano não está nos instintos que os animais mais desenvolvidos têm, o humano tem, a inteligência que o animal está desenvolvendo, o humano tem. O que diferencia o humano do animal é a individualidade, tá? Então até ali era um princípio espiritual, não era um espírito ainda, porque quando desencarna volta para o todo. Todo dos cachorros, todo dos gatos, todo dos passarinhos, cada um volta para o seu todo. Modifica aquele todo? Modifica. Charles Darwin constatou isso na evolução dos animais. Os macacos de milênios atrás são diferentes dos macacos de hoje. Agora, por que esse macaco que deu origem aos primeiros humanos se mudou tanto? Porque ele é indivíduo. Então, os macacos que continuaram recebendo espírito de animal, eles não eram indivíduos. Então eles vinham, voltavam, e daqueles macacos que receberam espírito de macaco até hoje, houve uma evolução, sim, mas muito pequena, tá? Como o exemplo da gota que eu dei para vocês. Volta para o todo, volta para a carne, volta para o todo, volta para a carne, e a modificação é lenta porque é um espírito coletivo. Agora, esse carinha aqui já tinha um espírito humano, então ele já era indivíduo. Então aí a mudança é muito rápida, entendeu? Salgou, está salgado, adoçou, está adoçado. E aí vai, entendeu? O que ele adquire é dele, é indivíduo, é individual, tá? A grande diferença então do humano para o animal. E esse cara aqui olhou para o céu, pô. Ele olhou para o céu e viu sol, viu lua, viu estrelas. Esse cara aqui começou a imaginar. Ele tinha todos os instintos, ele tinha alguma inteligência, e ele começou a imaginar o que é Deus. Então o ser humano já tem uma noção de Deus desde essa época aí, tá? Diria para vocês que esse cara aí era muito mais perfeito do que nós. Estranho. O que diz o livro dos Espíritos? Que nós fomos criados simples e ignorantes. Na simplicidade e na ignorância que nós fomos criados, nós tínhamos os instintos, nós tínhamos a inteligência, nós não tínhamos o orgulho, nós não tínhamos a vaidade, a ambição, a vingança. Tudo isso nós adquirimos depois. Quando nós começamos a reencarnar em indivíduo, a gente estava mais próximo da perfeição, tá? Quem falou isso foi Jesus. Aquele que não se assemelhar à criança não vai conhecer o reino do céu. Porque criança, porque não sabe nada, não. Você tem que se fazer tão humilde, tão inocente como uma criança, tá? Isso tudo a gente já era quando a gente era meio macacão, tá?
Bom, mistérios da criação. Para mim, quem explica melhor isso tudo ainda é o Gênesis de Moisés. Está na Bíblia, tá? Para mim é fenomenal, é bacana aquilo lá. Não é porque eu sou casada com crente, não, tá? Mas esse livro aí é formidável. Moisés, você sabe, nasceu lá no povo hebreu, a moça não ia poder criar, pôs no cestinho, a princesa estava tomando banho, que menino lindo, levou para o castelo. Moisés foi criado no meio dos faraós e dos sacerdotes, tá? Sabia tudo esse cara aí, tá? Mas aí ele arrumou uma encrenca com um egípcio lá, houve um crime e ele deu linha, tá? Ele fugiu para a beira do deserto, conheceu uma família de pastores e se apaixonou pela filha do pastor e constituiu família lá longe do Egito, lá naquela região lá, tá? Só que esse cara aí, com todo o preparo que ele tinha a mediunidade desenvolvida já. E um belo dia ele viu lá uma chama, um fogo que não consumia, tá? A plantinha parecia que estava em fogo, mas não queimava a planta, era alguma coisa espiritual. E esse espírito elevado falou com ele: volta lá para o Egito que você tem uma missão, tirar aquele povo lá da servidão. Então os egípcios tinham todo o conhecimento que nós estamos falando aqui, tá? Esse conhecimento, não sei onde foi parar, provavelmente esse povo egípcio não está mais na terra, há muitas moradas na casa do pai, deve ter ido para outro lugar. O que ficou aqui, ficou o povo que era escravo dos egípcios. Os escravos dos egípcios, que era o povo hebreu, não tinham o conhecimento que o Moisés tinha. Então o Moisés teve que arrumar uma forma de explicar os mistérios da criação para esse povo. Então ele inventou aquele negócio dos 6 dias, do 7º dia. Quanto durou o primeiro dia, eu pergunto para vocês? Não existia sol, não existia terra, a terra não girava. Um dia é uma rodada da terra em torno do próprio eixo. Se a terra não existia, quantas horas tinha o primeiro dia? Então foi a forma que Moisés encontrou de explicar. A gente for criticar o livro da Gênesis, a gente vai achar um monte de coisa para criticar, tá? Mas tem muita sabedoria ali, de uma forma que o povo pudesse entender, tá? Então Deus foi criando. Primeira criação foi: faça-se a luz, e a luz se fez. A gente, com a ciência que desenvolveu, as pesquisas que foram feitas, acredita hoje no Big Bang. Eu acho que esse faça-se a luz aí está bem o Big Bang, tá? Tudo que existe na natureza estava contido num ponto, houve uma enorme explosão e uma energia enorme foi liberada. Deus é eterno, Deus não teve começo, Deus já estava lá. As leis de Deus são eternas, não teve começo, as leis já estavam lá. Então, lei de gravidade, lei de atração molecular, atômica, magnetismo, todas essas leis aí já existiam. Essa energia toda que foi liberada, seguindo essas leis todas, foi condensando e formou a matéria. A matéria mais simples que nós conhecemos é o átomo de hidrogênio, um elétronzinho rodando em volta de um prótonzinho, coisa mais simples e mais abundante que nós temos na natureza, tá? Isso já é matéria. Então aí aquilo que era energia, que era luz, que sei lá como definir o que surgiu depois do Big Bang, condensou muito daquilo que a gente não sabe o que é e formou a matéria. Determinadas condições de pressão e temperatura, hidrogênio com hidrogênio se funde. É o que está acontecendo no Sol agora. Nós temos hidrogênio se fundindo com outro hidrogênio e formando hélio. Então a estrela nada mais é do que uma fábrica de gás hélio. Hidrogênio está se fundindo e assim vai. Toda a lei da química, isso aqui não é aula de química, nós temos na natureza o urânio, por exemplo, com 92 elétrons, mas a origem é o hidrogênio, tá? Foram acontecendo reações e reações e nós temos essa diversidade toda de matéria que nós temos aqui. Reino, bom, a vida, né? Então o reino mineral foi criado primeiro. Então parece que era uma grande nuvem, essa nuvem foi condensando, formou uma estrela no centro, o resto da nuvem foi condensando, formou os planetas e um
belo dia, esses planetas estavam rodando em torno da nossa estrelinha de quinta grandeza. Michuruca tem estrela muito superior no universo, a nossa é uma michuruquinha de quinta grandeza, e o nosso planetinha rodando em volta ali. Só que no início o nosso planeta era uma bola de fogo também. Mas na órbita que ele estava, nas condições que ele estava, ele foi esfriando, formou uma pequena crosta. Tudo isso daí está na Bíblia. O que a Bíblia diz? A água de cima se separou da água de baixo. Quer dizer que o nosso planetinha esfriou de uma tal maneira que a água que só existia em forma de vapor começou a chover. Então, tudo isso que a gente sabe, pesquisando, os discovery da vida, os cientistas, de uma forma mais tranquila, mais bem bolada mesmo, está na Gênesis de Moisés, tá? E na Gênesis de Moisés, quando tudo estava apropriado, então surgiu a vida, tá? A vida que surgiu não foi assim, não. A vida que surgiu foi o ser unicelular, tá? Uma célula só. E essa célula foi criada, né? A química se transformou numa química orgânica, naquelas condições, na lama dos oceanos, dos lagos, deu origem à vida, tá? Essa vida unicelular, ela se reproduzia por meiose. Uma célula dividia no meio e duas outras células idênticas surgiam. E foi se dividindo, até que essas células absorveram o ferro e aí começou a surgir o sexo. Com o sexo, então, a reprodução passou a ser diferenciada, porque agora dois seres davam origem a um terceiro que era semelhante àqueles dois, mas era diferente. Então a diversidade da vida expandiu muito. E daí então saiu do fundo dos lagos, dos oceanos, os primeiros germes de vida, e sei lá se era lagarto, o que era, até os vegetais, e o nosso planeta evoluiu barbaridade, tá? Até que chegamos então no sexto dia. Sexto dia, vocês repararam, vocês já leram Moisés? Parece que não existia nada ali ainda, porque no sexto dia ele criou o homem à imagem e semelhança. Mas vocês repararam que está no plural? Nós o criamos à nossa imagem e nossa semelhança. Ninguém repara nisso. Senão que Deus não estava sozinho. E agora? Se não tinha criado ainda, quem que estava com Deus? Não, é coisa para a gente pensar, tá? O livro não está errado, o livro é muita sabedoria, tá? Então, nós sabemos, por exemplo, que Jesus é o governador planetário desde antes da bola de fogo começar a esfriar, que formou o nosso planeta, tá? Jesus já era o governador do planeta. Então as coisas não foram criadas do jeito que está no livro do Moisés. O Moisés encontrou aquela forma de explicar a criação para a gente. Mas a coisa é complexa, porque Deus não estava sozinho. Existia co-criadores junto com Deus, criando junto, tá? Porque ele falou, criamos a nossa imagem e nossa semelhança. Não quer dizer que Deus é semelhante a esse macaquinho aqui não, tá? Esse macaquinho aqui é semelhante a Deus. Que semelhança que ele pode ter com Deus? Na matéria não, né? Deus jamais vai ter uma aparência dessa, né? Nem lá quando surgiu o primeiro humano, Deus era assim, tá? Se a gente for na Bíblia, agora na parte do Evangelho, João fala isso. João fala que Deus é Espírito. Sim, Deus é Espírito. Então a primeira criação foi o Espírito humano, não foi o macaquinho, tá? O Espírito humano que foi criado. Se a gente continua lendo a Bíblia, a gente chega no capítulo 2 da Gênesis. No capítulo 2... Bom, criado simples e ignorante, mas sabia que adquiria conhecimento. Quando adquiriu conhecimento, o que fez? Saiu fora de Deus, foi se esconder. Ficou com vergonha que estava nu. Que animal que tem vergonha que está nu, pô? Esse animalzinho aqui que adquiriu malícia, adquiriu tudo isso que nós temos hoje em dia, o orgulho, a vaidade, a ambição, tudo isso daí ele foi adquirindo, é o conhecimento. Aí Deus viu aquilo ali e falou assim, mas olha que coisa, a minha
criatura fugiu de mim, está com vergonha de mim, está se escondendo de mim. Aí Deus o que faz no 2º capítulo da Gênesis? Providenciou um corpo com o pó da terra. Num sopro de vida, falou, agora você vai viver com o suor do teu corpo, você vai sentir dor, você vai ter problema, do pó viesse, o pó tornará, está tudo lá na Gênesis do Moisés. Então tem duas criações. Primeira criação, imagem e semelhança de Deus, foi criado o espírito humano. Segunda criação, esse espírito humano começou a reencarnar nos macaquinhos da vida, tá? Então esse macaquinho aqui não dura 100 anos não, tá? Ele veio do pó ele volta, mas é o espírito que está em evolução. Forcei muito não? Então vamos lá, mistério da criação. É assim que o Espiritismo vê isso, tá? É isso que está nos livros espíritas. Deus existe, não podeis duvidar. Isso é essencial, isso está na pergunta 14. A primeira pergunta é: o que é Deus? Vocês sabem o que é Deus? Ele não perguntou quem é Deus, como que é Deus, ele perguntou o que é Deus, meu? E sabe o que os Espíritos responderam, né? Inteligência primária. Lógico. Se houvesse algo mais inteligente, esse algo seria Deus. Então, se existisse algo antes, esse algo seria Deus. Então, inteligência primária. Inteligência suprema, desculpe, vocês não me corrigiram. Inteligência suprema. Ser mais inteligente do que Deus. Se houvesse algo mais inteligente, esse algo seria Deus. Causa primária de tudo. Então tudo tem uma causa. As coisas não aconteceram por um acaso. Aquela musiquinha lá, o acaso vai me... Mentira, tá? O acaso só faz bagunça, tá? Coisas organizadas como a evolução do ser humano é coisa de Deus, não é coisa do acaso não. Então, causa primária, tudo tem uma causa, e o primeiro que originou isso tudo tem que ser Deus. Se existia alguma coisa anterior a Deus, essa outra coisa seria Deus. Tranquilo? Mesmo assim, não dá para a gente entender Deus. E Moisés foi perturbando os espíritos. E perguntava do infinito, e perguntava do eterno. E os espíritos respondiam de uma forma positiva aquilo que o Allan Kardec podia compreender também, tá? Eles não dão de bandeja para ninguém, não. Eles veem o que você consegue compreender e eles vão dando lance para você e captando o conhecimento. Que a doutrina não veio pronta para Moisés, não, tá? Depois do Moisés, do Allan Kardec, muitos outros livros vieram revelando coisas que não foi revelado por Kardec, porque da época do Kardec para cá houve uma evolução muito grande da ciência, a inteligência do ser humano evoluiu muito, tá? Então foi apresentando condições de outras revelações serem apresentadas. Chega uma hora que os espíritos falam assim: para vocês entenderem Deus, vocês vão ter que desenvolver um outro sentido. Nós temos 5 sentidos, né? Tato, audição, ouvido, paladar, patati e patatá. Tem que desenvolver um outro sentido para compreender Deus. Parece que o pessoal que está se especializando na espiritualidade está desenvolvendo um 6º sentido. Não sei se eles vão conseguir compreender Deus. Eu ainda não compreendo, tá? Continuo tentando entender Deus, o Criador, o Onipotente, mas não cabe na minha cabecinha ainda o que é Deus, tá? Mas Jesus prometeu que um dia a gente vai conhecer, porque a gente vai desenvolver um sentido que nós ainda não temos, tá? E quem fala isso no livro Grande Enigma é o Leon Denis. Há coisas que de tão profundas só se sentem, não se descrevem. Então estou eu aqui que nem um bobão querendo descrever Deus para vocês. Lamento, vocês não vão entender nada do que eu estou falando. Vocês vão ter que sentir Deus. Não dá para descrever Deus. Concorda com Leon Denis? Deus é eterno, lógico. Alguma coisa que existisse antes de Deus seria Deus. Então Deus não teve começo. Alguma coisa que persistir depois de Deus é Deus. Então Deus não pode ter fim. Como que pode ser uma coisa não ter começo, não ter fim? Quem quiser que me explique, eu não entendo, tá?
Só pode ser assim, mas eu não consigo compreender como que é isso, tá? Único. Se tivesse mais que um Deus, ia dar rolo, tá? Um ia querer fazer de um jeito, o outro não ia concordar. Deus tem que ser único. Para ser tudo perfeito como é, Deus tem que ser único. Imutável. Deus é Espírito. Espírito imutável. Se Deus mudasse, se as leis de Deus mudassem, isso daqui era uma bagunça, tá? Imaterial. A matéria muda. Se Deus é imutável, com certeza Deus não é matéria, tá? Deus é Espírito. Soberanamente justo e bom. Se houvesse algo mais justo que Deus, esse algo seria Deus. Se houvesse algo melhor, mais bom que Deus, esse algo seria Deus. Todos tendemos à perfeição. Agora está falando conosco, tá? Nós éramos mais perfeitos do que somos hoje. Não estamos tão perfeitos porque com o livre-arbítrio fizemos o que fizemos e nos tornamos o que nos tornamos. Mas o nosso destino é ser anjos, tá? Nosso destino é a perfeição. Ninguém vai escapar disso. Nenhuma ovelha do Pai vai se perder. Tem ovelhinha que está vivendo como lobo. Aí sinto muito, vai sofrer, vai viver na selva. A vida de lobo não é fácil não, gente. O dia que resolver ser ovelha, nenhuma ovelha do Pai vai se perder, tá? Deus nos proporciona os meios em várias existências corpóreas. Sinto muito, quem está na Casa Espírita acredita em reencarnação. Até a Rede Globo está apresentando novela de reencarnação. Hoje, às 9 horas, parece que tem, né? Precisamos conferir, ver se eles não estão dando nota fora ali, tá? No livro A Gênese, Kardec dá uma geral. É o último livro onde ele fez o fechamento daquela doutrina que ele trouxe. E ele diz assim: tal é o eixo sobre o qual repousa o edifício universal. Deus, tá? Deus, angelitude, criação, esse é o eixo. É o farol do qual os raios se estendem sobre o universo inteiro. O único que pode guiar o homem na sua pesquisa da verdade. Se você quer saber da verdade, você tem que ir nesses livros do Moisés, você tem que ir na Bíblia, nos profetas. E principalmente você tem que ir em Jesus, tá? Vocês lembram que Jesus falou: eu não vim derrogar a lei, eu vim dar prosseguimento. Quer dizer, Jesus trouxe algo mais que existia lá nos livros de Moisés, mas estava camuflado, porque o Moisés estava lidando com um povo que era complicado, briguento, o povo que era escravo, não tinha conhecimento. Então, no conhecimento de Moisés, entrou muita coisa do Moisés legislador, tá? Tem coisa lá que fala de divórcio, tem coisa lá que fala de você poder matar quem foi pego roubando em flagrante. São coisas que Deus não concorda muito não, nem Jesus, tá? Mas está lá, foi um livro, é formidável, muito conhecimento. Só que Jesus veio dar prosseguimento, tá? O livro de Moisés fala muito o que você não pode fazer. Você não pode matar, você não pode, lógico que não pode. Jesus veio falar o que você tem que fazer. Porque é ser ovelha do Pai, tenta fazer isso aqui, tá? Não vou resumir, aqui na frente a gente resume. Eu não sei onde eu parei. Extraviará nunca. Se tem se desencaminhado com tanta frequência, é por não ter seguido o caminho que lhe é indicado. Então o caminho está indicado desde os profetas, desde Moisés, desde Jesus, mas a gente é meio teimoso. Tal é também o critério infalível de todas as doutrinas filosóficas e religiosas. Isso não é só do Espiritismo, tá? Isso serve para todas as doutrinas filosóficas e religiosas, tá? Serve para budista, serve para todo mundo, tá? Para julgá-las, o homem tem um padrão rigorosamente exato dos atributos de Deus. E ele pode afirmar a si mesmo, com certeza, que toda teoria, todo princípio, todo dogma, toda crença, toda prática que esteja em contradição com um só desses atributos, que tenda a não só anulá-los, mas simplesmente enfraquecê-los, não pode estar com a verdade. Então tudo que nós falamos até agora,
Se tiver uma doutrina, um dogma, uma filosofia que contraria qualquer uma das coisas que foi falada até agora, esse cara não está com a verdade, tá? Em filosofia, psicologia, moral, religião, nada há de verdadeiro que não esteja com as qualidades essenciais de Deus. A religião perfeita seria aquela da qual nenhum artigo de fé estivesse em oposição com essas qualidades, da qual todos os dogmas possam suportar a prova desse controle, sem dele receber nenhuma contradita. O que une as religiões, o que une as filosofias, o que une é muito mais do que o que divide. E dá confusão. Eu sou casado com uma evangélica. Eu acredito em reencarnação, mas eu não posso falar de reencarnação com ela porque, não, você sabe que isso eu não acredito. Se eu falar de Allan Kardec para ela, não, você sabe que eu não acredito, acaba o papo, entendeu? E ela foi formada na Adventista do Sétimo Dia. Então, quando ela fala de guardar o sábado, nem ela fala, porque ela é cabeleireira e ela desistiu da Adventista, ela está numa outra religião agora, porque ela tem que trabalhar de sábado, tá? E, sei lá, eu acho que... Bom, eu vou falar mais na frente disso, tá? Então, vai haver confronto, vai haver confusão, vai. Mas o que une é muito maior, é o amor, é a compreensão, é Jesus, é Moisés, é a Bíblia, é os profetas, tudo isso une, tá, gente? Espiritismo com outras religiões, que nos tratam mal, dizem que é coisa do demônio, ignorância deles, eles não entenderam ainda do que trata o Espiritismo, tá? Então, tempo para esse pessoal. Tá tudo legal até aqui? Então eu vou correr um pouquinho que eu estou... O próprio universo oferece evidências materiais da existência de Deus. Vocês lembram do primeiro slide lá, com o macaquinho está olhando para cima lá, né? Pô, meu, que é isso aí, essas bolas de fogo aí, essas estrelas aí? Evidência de Deus, pô. Como é que pode existir essa perfeição toda aí fora, mano? Naquela época ainda se imaginava uma cúpula que tinha umas luzinhas penduradas lá, as luzinhas rodavam. O homem não conseguia imaginar a imensidão que ele consegue hoje. Hoje em dia você vê num Discovery da vida aí, a nave que saiu do planeta e está fotografando não sei aonde, e você vê que a coisa é enorme do enorme do enorme, pô. Difícil de compreender, né? Mas o que é isso aí? Evidência de Deus. A marca do obreiro está na sua obra. Veja a obra e procurai o autor. O que não é obra do homem só pode ser obra de um poder inteligente, Deus. Então tudo que você vê à nossa volta que não foi feito pelo homem, alguém fez. Aquilo é inteligente, aquilo funciona, a perfeição é obra de Deus. O que nós falamos até agora foi baseado no livro de Allan Kardec, o livro dos Espíritos, e o livro A Gênese. E no livro do Leon Denis, O Grande Enigma. Aí o cara do curso faz uma perguntinha: como podemos conceituar Deus? Alguém consegue? Esse que vos fala, existir, tá? Deus é tão além da minha compreensão. Jesus, a gente vai ficar horas conversando aqui de Jesus, tá? Mas Deus é uma coisa tão além daquilo que eu consigo imaginar, eu não consigo imaginar Deus, tá? O velhão de barba branca em cima do trono. Não, teve uma época que eu até falei, pode ser, né? Ele fica lá com o dedinho pro homem, pode ser. Mas hoje em dia, a ciência, o desenvolvimento que teve, a gente não acredita mais naquele Deus semelhante ao homem. A gente acredita no homem que é um espírito semelhante a Deus, tá? Como entender a necessidade da reencarnação? Por causa disso. O primeiro humano foi criado simples e ignorante, indivíduos, livre-arbítrio, adquiriu conhecimento, se tornou o que se tornou, se aperfeiçoou, está estudando. O destino de todos nós, sem exceção, angelitude. Todos nós seremos anjos.
Uns vão demorar pra caramba, porque fica dando zigue-zague, vai para lá, vem para cá, da cabeçada aqui, da cabeçada ali, não vai em direção que deveria ir. Mas é livre-arbítrio, não tem problema. Um dia ele vai chegar na angelitude, tá? Todos. E aí um dos fariseus pergunta para Jesus, né? O que eu tenho que fazer para conhecer o reino? Aí ele falou, segue as leis. Aí o cara falou, não, mas eu sigo todas as leis. Aí Jesus deu uma resumida para ele, tá? Amar a Deus e ao próximo. Simples assim, tá? Ama a Deus e ao próximo. Vocês lembram disso, né? Eu falei, acho que na última palestra que eu tive aqui. Quem ama a Deus, só a Ele presta culto. Então, nas leis do Moisés, lá diz que a gente não pode prestar culto para a imagem, patati, patatá, está tudo lá no primeiro mandamento de Moisés. Quem ama a Deus não vai ficar amando imagem, né? Crucifixo, bentinho. Eu amo Deus, pô, tá? Só a Ele presta culto. Não adora imagens, respeita o seu santo nome e santifica. Não somente um dia, mas todos os dias da semana. Essa daqui é uma agulhada nos adventistas, tá? O 7º dia, na sexta do escurecer até o sábado de manhã, eu banco o santinho. Depois eu estou na carne, eu sou humano. Não, gente. Nós temos que santificar todos os dias. Nós amamos Deus, pô. Nós vamos querer chegar logo na angelitude, pô. Então, todos os dias para nós é sábado, tá? Olha o testemunho. Tá. Quem ama o próximo como a si mesmo. Então, ama a Deus, ama o próximo. Quem ama o próximo, honra o Pai, não mata, não adultera, não levanta falso testemunho, nem cobiça coisa alguma que não seja de quem quer que seja, tá? Então, todos os mandamentos estão contidos aí nessas duas frases de Jesus. Amar a Deus e amar ao próximo, tá? E Jesus foi mais longe ainda. Jesus falou porque o fariseu não ficou contente, né? Ele perguntou, mas quem é meu próximo? Ele ficou sem saída, né? Ele perguntou, mas quem é meu próximo? Aí Jesus conta para ele aí a parábola do bom samaritano. Que o homem estava viajando, viu, foi assaltado, agredido, roubado, passou um sacerdote, eu tenho muito o que fazer, tenho que ir no templo, não fez nada pelo que estava caído. Passou o outro lá, judeu, conhecia das coisas também, mas tinha muito o que fazer, não cuidou do homem. E o samaritano, que dos judeus é o mais desprezado por eles, ele parou e pegou o homem, levou, socorreu o homem, fez toda a caridade para o homem. Vocês lembram dessa história, está junto dessa passagem aí, do fariseu, tá? Então, fora da caridade não há salvação, é o que o Espiritismo prega, tá? Então não adianta nada eu conhecer de Deus, de eternidade, de infinito, da teoria corpuscular, do não sei o quê, e a hora que eu ver meu irmão caído, eu passar reto porque eu tenho mais o que fazer, tá? Fora da caridade, vai ser difícil eu chegar na angelitude, tá? Tá no horário. Então, esse trecho aí foi tirado do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec também. E aí ele faz um questionário também no final dessa lição. Qual é o maior mandamento? Amar a Deus. Qual o segundo? Ao próximo. Amar a Deus, amar ao próximo. Por que esses mandamentos podem substituir o de Moisés? Porque quem ama a Deus não presta culto à imagem, patati, patatá, tudo que está lá no Moisés. Quem ama o próximo, também, tudo que está lá está aqui. Como compreender a proposta triangular do amor? A Deus, ao próximo e a si mesmo. Tem gente que até se sacrifica pelo outro, mas parece que ele não gosta dele mesmo, tá? Então entra aqui amar a Deus e amar ao próximo como a si mesmo. Tem que amar a si mesmo, tá? Nós não vamos chegar na angelitude se a gente não acreditar que a gente está pertinho de ser anjo, tá, gente? Não é para daqui muitas encarnações, não. Pode ser amanhã, tá? Aconteceu com vários caras.
Santo Agostinho, ele era um bom vivão, ele levava a vida de rico, ele era tranquilão, tá? Mas ele caiu na real, ele mudou. O Paulo já seguia Deus, já seguia Jesus, mas aí ele viu Jesus e falou, puxa vida, não sou mais eu que vive, é o Cristo que vive em mim, tá? Mudou. Francisco de Assis também era outro bom vivão, também era jovem. Quando ele foi para a guerra, ele viu que a coisa, ele espírito, preparado em outras encarnações, para vir reformar a igreja do Pai, quando ele se viu naquela situação, naquela sociedade, ele se modificou, tá? E pode acontecer com a gente, tá? De repente a gente amanhã já não é mais o que a gente é hoje, tá? Não tem tempo marcado para isso não. Tá bom? Tá tranquilo?